Nossa, já? Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí, que a gente vai dar início a mais uma live do nosso grupo do Método Mackenzie. Carolina entrou. Eu vou chamar ela que a gente já vai iniciar nosso bate-papo todo mundo junto. Só um minutinho. Carolina, e Valquíria, e Renan. Olá! E aí, Carol? Ei, querida, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Minha bom. irmã Pessoal entrando entrando, aí. pessoal entrando aí. Valquíria trabalha na clínica comigo. Ah, que beleza. Minha irmã, Natália. Maravilha. Ei, Natália. Ela mora lá em Uberaba. Minha mãe e minha irmã moram em Uberaba. Ó, minha mãe acabou de entrar Ah, Uberaba. também. Aham. É, Gente, dá um joinha aí pra ver se o vídeo e o áudio da gente tá legal. e tá tudo bem, né? Imagem, tudo, né? Isso. Tá calor ou frio aí? Aqui só é calor, Carolina. Ai, ai, ai. Aqui só tem calor e calor. São duas estações só. É, entendi. Ah, beleza, É André, que calor, bom. calor o ano inteiro. Essa época era uma época assim, já está começando uma prainha, mas por conta da pandemia ainda está um Ah, pouco sim. parado. Tem uma prainha de rio aqui muito boa. Ah, Prainha de Rio. É ótima a nossa prainha aqui, menina. Aí, ó, mamãe chegou. Sua mãe? É, Diana. Meu áudio tá Nossas... meio estranho no seu celular, Renan? No meu tá normal. Mais alguém? Como que tá o áudio? Boa tarde, Silvio. E aí, Bem-vindo. Silvio? Ah, O tá áudio da dando família. eco. Será que é o meu? Eu vou tirar o meu fone para ver se melhora. Deixa eu ver. Ver se O seu melhorou para mim. melhorou. Ainda tá Tá dando melhor? eco? Deixa eu ver, deixa eu falar um pouquinho se tá dando eco. Acho que melhorou, né? Para mim também eu tava sentindo, eu tava escutando um eco. Para mim não Melhorou? tem nenhum eco. Mas é possível, gente? Eu acho que agora parece que melhorou. O que que vocês me falam aí? Agora tá sem eco? Tá Melhorou, melhor. melhor, melhor. Beleza. É, melhorou os dois. Até o seu ficou melhor para mim também. É, esse fone não tá com nada. Então vai sem ele. Eu nunca consegui usar o fone, certo? Direitinho. Ainda bem, hein, que Mas, melhorou. é, que Beleza. bom que Se melhorou. tá dando para ouvir bem, se tá dando para entender, já é um ponto. E nossas mães estão aqui, então tá tudo certo. Ah, sua mãe também tá aí? A minha e a sua. Ah, é? Deixa eu fixar o comentário. Tá. Jacinta, Fabiana, obrigada. Edinho, bem-vindo, meu professor de saxofone. Ah, olha, pronto. Mackenzie Beleza, tá Saúde vendo? Músico, só para o pessoal que foi entrando aí já saber qual é o assunto no desenrolar da live, né? Isso. Um abração para todo mundo, Fabiana, Jacinta, Valquíria, minha mãe, minha irmã. É bom, né? O É, pessoal é prestigiando, né? isso que eu ia falar, é bom ter gente que a gente gosta junto, né? É, aham. Deixa eu ver o horário aqui.
5h10, só para a gente ir acompanhando o tempo, né? 5h10 no seu, no meu é 5h05. Pois é, o meu é adiantado, como eu te falei, né? Mas aqui tá um calorzinho hoje também, viu? É? Não era para estar. Ei, Mas, Álvaro. Obrigada, Renan, pelo eita, melhor melhor 15 de filho de Marabá. Marabá. Uhul! Ele é personal da academia, o Renan, muito bacana. Ei, Legal. Iraneide. É, tem que voltar, né, Renan? Logo que eu fizer minha mudança, eu tô lá na academia de volta. Eu tô mudando de casa, vou fazer uma mudança e aí depois eu vou pra lá, voltar pra academia, né? Vamos lá? Vamos começar? Será que já tá? Você que manda. Já por eu não, aqui quem manda é você. Você que é a Ah, ah. musicista, a dona da música, que é Carolina Valverde. Eu perguntei para ela se ela era parente da Isis Valverde. O que ela tem de mim? Ah, Ludi, ei, Ludi, boa tarde, bem-vinda, querida. O que a gente tem em comum é que ela puxou minha beleza, Com entendeu? certeza. Aham. Pois é. Vamos lá então, né, Carol? Vamos lá. É, primeiro eu queria parabenizar, né, os meninos que, que tiveram essa iniciativa, o Éder, o André, o Paulo, né? Uma iniciativa muito boa. Foi num momento assim que no grupo a gente só falava da pandemia, foi naquela explosão, né? E aí até que falaram, não, vamos voltar pro foco, que é o Mackenzie, que é estudar e tudo. Foi quando eles desenvolveram e tiveram essa iniciativa das lives, né? Já vem um tempo tendo as lives. Essa se termina um ciclo agora comigo e com a Carolina e eles Terceira estão aí série, né? com diz que estão na expectativa aí com surpresas para a gente para o próximo ciclo, né? Aí eu queria agradecer o convite que o Éder me fez, né? Que ele me convidou para participar da live, eu fiquei muito feliz. E agradecer a presença de todos aqui na live, por estar aqui prestigiando eu e Carolina, né? Principalmente Carolina, que vai falar sobre o tema. E também não posso deixar de agradecer o Liberato, o Vicente, né, por todo o conteúdo que eles passam para gente. Tanta informação, tanta transformação, né? Na minha carreira foi muita transformação desde quando eu conheci o Mackenzie, né? Eu já trabalhei com fisioterapia convencional, passei pelo Pilates, acupuntura, RPG, dermato, até que conheci o Mackenzie. Eu conheci o Mackenzie foi por dor própria, né? Eu tinha uma dor muito forte, desencadeou, e assim, foi, foi aquela situação, me senti assim, depois que de muito estudo com o Mackenzie e tudo, falei assim, gente, foi igualzinho comigo e o paciente não é diferente. Logo corri, fiz exame, tenho aqui o resultado do exame na minha cabeça até hoje, né? L5S1 osso com osso, é uma coisa que fica aqui assim, martelando. E foi quando eu L5, decidi F1, bom. osso com osso, mulher. É um negócio louco que sim, que eu falei, vou para cirurgia, né? Foi indicação cirúrgica, né? Na minha época, era muita dor, 6, 7 meses com dor. E quando eu resolvi a ir para o curso e me inscrevi já como paciente, eu falei assim, moça, ó, eu vou fazer o curso, eu quero me inscrever como paciente, eu não sei nem se eu vou conseguir continuar com a técnica, mas eu quero uma vaguinha de paciente. Esse era o meu principal objetivo, ser tratada pelo professor, né? E aí foi com o módulo A, minha dor lombar, e foi com o Vicente. Foi muito bom. Nossa, foi aquela paixão assim à primeira vista que
que onde eu vi que o Mackenzie tem um resultado imediato, um resultado rápido e duradouro, né? Isso já tem 5 anos, né? Olha, minha mãe falando aí que também foi beneficiada com o método, que ela tinha síndrome do túnel do carpo bilateral. A Edmeia que atendeu ela, a Edmeia lá em Uberlândia, e aí o caso dela era cirúrgico também. E com a avaliação tudo certinho, era a torácica que estava irradiando e comprometendo as duas mãos. Tinha o exame, né, da síndrome do túnel do carpo, indicação cirúrgica. Graças a Deus, ela resolveu ir na Edmeia e deu tudo certo. Foi ótimo. E aí foi meu resultado, né? Conheci, fui com o Vicente e tudo. No mesmo dia, na mesma noite, eu já dormi diferente. Já foi diferente. E aí, de agora em diante, né? Tenho minha educação, tenho meu exercício, tenho tudo e vida que segue, né? Não tenho privação de nenhum movimento mais. Mais uma coisa, quando o Éder me convidou, eu entrei em contato com umas escolas de música em Marabá para os músicos, né? Estarem presentes na live, saber um pouquinho mais do Mackenzie, um pouquinho mais da saúde do músico. Acredito que às vezes alguns músicos às vezes podem até ter algum sintoma, alguma coisa e não de às vezes alguns sintomas de difícil diagnóstico, né? E creio que eles devem estar por aí na live, deve estar chegando, né? Falei com muitos músicos. E quando Éder me falou da live, começou a surgir um monte de ideia na minha cabeça, né? Essa cabeça pensante, fica, pensa. Aí falei logo, entrei no Insta da Carolina, comecei a vasculhar, vi lá que ela toca, canta, um bocado de coisa. Eu falei, pronto, Happy Hour, Carolina e Patrícia no sábado, 5 horas da tarde. Olha que maravilha. Carolina pode tocar pra gente. Cantar, ela toca, ela canta. Insistir, né? Conversei com ela, plantei a ideia. Carolina não aceitou minha ideia. Né, Carolina? É. Até minutos antes, agora, eu ainda falei, deixa seu violão aí de lado, pelo menos eles vão pedir, eles vão querer um pouquinho, porque é bem bacana. Aí eu falei, você entra tocando, já que é de música, né? Mas Carolina não quis, não. Gente, Mas essa mulher é de uma persistência. Vocês não têm ideia. Ela realmente insistiu. É verdade. mas ela me explicou direitinho, tal, tal. Aí eu falei, não vou poder insistir mais não, porque ela tá irredutível. Mas depois vocês vão lá no Instagram dela e vai ver que ela toca super bem, super bacana, né? Mas isso aí é um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, de mim, da minha história com o Mackenzie e, e agradecer ao Éder realmente pelo convite. Vamos lá então, Carolina. Agora é com você. Agora eu já falei o que eu tinha que falar. Agora o tempo é todo seu, tá bom? O vídeo da Paty travou um pouquinho, né, gente? E eu tô te Deixa ela vendo voltar que eu bem. falo com ela. Paty, Você tá me escutando? Paty, Oi. seu vídeo travou um pouquinho. Você tá me escutando agora? Seu vídeo está cortando. Seu vídeo está cortando. Aí dá uma pausa e volta. Se você quiser abrir a Ah, porta. Já está aberta aí, né? Que você me disse. já, já. Voltou. Ó, Vamos ver. Qualquer o coisa, você pessoal. coloca o 4G, Aham. tá? Olha, o pessoal tá pedindo pra você cantar aqui, ó. Pode cantar. Ei, Patrícia, Xará, boa tarde. Eles estão falando que tá normal ali. Minha irmã falou que tá normal agora. É? Mas estão Então, pedindo pra não. você cantar. Estão pedindo pra você cantar. Nós Tocar. vamos marcar outra live para eu tocar e cantar, tá, gente? Outra. Tá, tá bom então.
Então vamos lá, Carolina, me fala um pouquinho, por que que você escolheu a fisioterapia? Vamos lá. Antes de responder essa primeira pergunta, eu quero te agradecer, Paty, pelo carinho desde o começo, desde quando você foi escolhida para moderar essa live. Sempre próxima, disponível, carinhosa, fazendo de tudo para que a live fosse boa, fluísse bem. Então, te agradeço a proximidade, o carinho, um prazer te conhecer. Primeira coisa que eu queria dizer. Segunda coisa, eu queria agradecer a André, a Ludmila, que teve participação, né, nesse convite para eu estar aqui, e ao Éder, todos como muito assim, muito carinhosos comigo o tempo todo. Queria dizer que na hora que a Lud falou comigo assim, Carol, você topa? Aí eu falei, ai, 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 meu Deus, como é que eu vou fazer Acho que para todo mundo tem essa reação, né? participar de uma série sobre o MDT? Euzinha, no começo, ainda só com 6 anos de trabalho com o MDT, e muito, muito ligada na saúde do músico em termos de pesquisa, e nem tanto dentro do MDT. Eu sou uma pesquisadora da área da saúde do músico, e aí eu fiquei vendo aquelas lives incríveis, com cada conteúdo Muito científico e conteúdo muito bom, né? estudo, muita pesquisa. Eu falei, gente, mas tem certeza que vocês estão me convidando? Aí eu parei para pensar, não, tá, eles estão me convidando por causa da saúde do músico. E disso eu conheço um tiquinho. Então eu Ah, animei, vim, achei que seria uma ótima oportunidade, inclusive para eu fazer uma homenagem aqui a 3 pessoas muito importantes na minha vida profissional. Primeiro, João Gabriel Marques Fonseca, que fundou junto comigo há mais de 20 anos o Exercer, Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico. aham. E hoje fazemos parte, né? Eu, o João, que é médico e pianista, a Ronise, que é terapeuta ocupacional de mãos, membros superiores, que também canta, toca, e a Priscila, que é terapeuta ocupacional que trabalha com saúde mental, principalmente com ansiedade de desempenho, medo de palco. A Priscila também toca piano. Então, somos 4 profissionais da área de saúde que estamos dentro, envolvidos na prática do universo musical. Então, é uma homenagem ao João, assim, que é um mestre, é uma pessoa assim extremamente responsável pelo meu desenvolvimento nessa área da saúde do músico. A segunda pessoa que eu queria homenagear, você está me vendo bem, Paty? Está me ouvindo bem? Está tudo bem? Tá tudo bem. Beleza. A segunda pessoa é o Palmiro, querido Ah, Palmiro, que foi meu professor no Mulligan, que eu fiz a formação com ele. E ele foi a primeira pessoa a colocar os meus olhos sobre as articulações. Eu sempre fui terapeuta manual, sempre trabalhei muito com tecido mole, muito mão nos corpos. E as articulações até então não eram um ponto forte do meu olhar, da minha observação. O segundo ponto que Palmiro é muito importante na minha vida, e eu vou contar um pouquinho disso mais tarde, é que foi ele que me indicou o Liberato, que é a terceira pessoa que eu quero homenagear, porque pode-se dizer que eu sou uma antes do Liberato e outra depois, tanto na vida profissional quanto na minha vida pessoal. Então, João, Palmiro e Liberato, recebam o meu muito, muitíssimo obrigada por tudo que vocês fizeram e fazem na minha vida. Primeira coisa. Mas como eu virei fisioterapeuta? É o aham. seguinte, com 9, 10 anos de idade eu comecei a dançar. E tudo que eu faço, eu sou meio exagerada, sabe? Então, eu dançava demais. Dançava mais do que o meu corpo aguentava. Então, eu dancei dos 9 até os 19. A partir dos 16 anos, eu comecei a dançar profissionalmente. E aí, eu me machuquei inteira, mas principalmente meu joelho esquerdo. E aí, era um pânico esse joelho esquerdo, porque eu sempre tive muita insegurança com ele. Então, eu fui para fisioterapia. Eu era apaixonada por corpo, por movimento, por anatomia.
Eu também treinava handebol, treinava basquete, eu nadava, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, muito exagerada. E aí, nessa fisioterapia para o meu joelho esquerdo, eu fiquei encantada com a profissão e decidi claramente que eu seria fisioterapeuta. Foi isso que aconteceu. Ah, tá. Entendi. Acho que todo mundo começa com dessa forma, assim, né? Eu levava minha avó para fazer fisioterapia, na época ainda da parafina e do forno de bia. Você sabe que E existe ainda, né? mas assim, daquela época onde ele era o auge, né? E aí eu que levava ela sempre na clínica e tudo, e aí foi onde despertou meu interesse também pela fisioterapia em si, né? Mas agora me fala um pouquinho como que surgiu a saúde do músico na sua vida. Tá. Bom, eu entrei na faculdade, formei em 1991 na Faculdade de Ciências Médicas, aqui em Belo Horizonte. Desde o segundo ano que eu tive certeza que eu ia querer trabalhar com neuropediatria. Então, eu já comecei a fazer um estágio com uma outra pessoa também, que é muito importante na minha vida. Eu dou muita sorte com as pessoas na minha vida, Paty, muito. São incríveis essas pessoas que me aparecem, uma atrás da outra, parece anjo. Helenice Lacerda me aceitou na clínica dela. Ela é professora do método Bobat, que foi a minha primeira formação. Então, desde o segundo ano de faculdade que eu fazia estágio com ela, eu ia para lá todo dia. E aí eu fiquei completamente apaixonada pela neuropediatria, formei e fui fazer o Bobat. E trabalhei 6 anos com crianças. Então, eu era conhecida como a Carol dos meninos. Aham. Não foi fácil parar com isso. Mas, na verdade, eu comecei a ficar muito envolvida e sofrer muito com os menininhos. E não estava conseguindo mais cobrar. Na minha cabeça era uma coisa assim: gente, essa família tem essa criança que às vezes não enxerga, não fala, não anda, e eu ainda vou cobrar. E aí essa criança faz terapia ocupacional, faz fono, faz não sei o quê. Eu não dei conta psicologicamente. E Uhum. o que me motivou mesmo parar de trabalhar com neuropediatria foram duas coisas. Primeiro, que apareceu o meu primeiro paciente músico, que eu sou muito grata a ele, Adriano Campagnani, um baixista de alto nível. Adriano chegou com Rose, mãe dele, que foi minha professora de biologia, e falou assim: Carol, o médico está querendo quebrar a coluna do Adriano, fazer uma artrodese, porque ele tinha uma escoliose estrutural. Que depois, na nossa pesquisa, a gente descobriu que essa escoliose teve muito a ver com ficar horas a fio no contrabaixo, na cama, e a escoliose fez exatamente a curva que ele repetia a posição dele no baixo. Então, ele apareceu, eu tive que atendê-lo. Eu só sabia de neuropediatria, eu não sabia nada de ortopedia. Mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. E o segundo motivo que veio muito casado foi que eu atendi uma menininha, a Débora, uma fofa, que tinha mielomeningocele, e eu peguei ela desde 3 anos e estava completamente tadinha, sem locomoção nenhuma, vivia só sentada, deitada, nunca tinha tentado um tutor, alguma coisa, não ficava de pé, não tinha marcha. E ela tinha 9 anos, eu fiquei 6 anos com ela, e eu deixei ela no tutor longo, com as duas bengalinhas canadenses, e um dia desculpa, eu estava voltando para casa e começou a chover torrencialmente. Aí eu pensei nela, eu falei: e agora, com qual mão que a Débora vai segurar a sombrinha? Se as duas estão na bengalinha. E aí foi uma crise de falta de onipotência, né? Uma arrogância. Eu pensei: gente, não adianta, eu não vou conseguir resolver todos os problemas desses meninos. Então juntou uma coisa com a outra. Eu já estava pobre de maré desse, porque eu não conseguia cobrar das famílias. Ah, Aí, esse baixista indicou um pianista, um grande pianista, que tinha uma cifose tão forte que eu lembro que ele tinha linhas na testa para olhar para frente e estava com muita dor. Depois dele, um violonista, outros guitarristas. Aí um dia eu deitado na rede numa casinha que eu tinha, sem dinheiro,
Falei, gente, por que eu estou atendendo tanto músico assim? O que está acontecendo? O que é isso? Que história é essa? Né? Aham. Aí deu a luz. Aí eu falei, gente, eu tenho que pesquisar isso, não é possível. E aí eu Ah, comecei a pesquisar sozinha, desorientada, porque eu nunca tinha ah, tocado nenhum instrumento, eu só arranhava um violãozinho de nada, quem quer pão, uns dedilhadinhos assim, que meu pai tinha me ensinado. parabéns. E aí começou. Aí começou, Paty. Aí comecei a pesquisar, não É, achava como que nada no começou a Brasil. pesquisa? Hã? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa pesquisa, como que foi essa Isso. pesquisa sua em relação à saúde do músico e em relação à sua docência também. Ah, sim, sim. Bom, mas então o que que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi fazer aula de todos os instrumentos, fazer aula de canto, fazer aula de regência, para eu sentir em mim o que que os músicos que estavam me procurando viviam no dia a dia. Tanto em relação à sustentação dos instrumentos, o esforço de canto, que é uma coisa impressionante, cantar é um negócio de louco, a regência, a estrutura do instrumento, como que toca, a técnica, o peso. E aí comecei a passar de instrumento a instrumento. Tive a sorte de ter grandes músicos como pacientes. Alguns deles não tinham dinheiro para me pagar, então a gente trocava. Eu cheguei a fazer aula de percussão trocando, fazendo escambo por 10 anos. Então, eu acabei me tornando percussionista por causa dessas ajudas todas, dessas aulas dos meus pacientes. Uhum. Aí chegou um ponto que eu precisava escolher um instrumento de sopro, porque eu queria entender a questão da coluna de ar, da emissão, da posição do corpo. Gente, a Paty travou um pouquinho para mim de novo. Fala alguma coisa para mim, vê se sou eu o Eu tô te problema. escutando, eu tô te escutando, normal. Aí voltou, tinha parado, voltou. Eu tô te escutando, pode ir. Então, Se você parar, eu eu falo acabei também. resolvendo tentar fazer uma aula de saxofone para ver se rolava. Beleza. Ah, Então eu fiquei apaixonada com sax. O primeiro sopro que eu dei saiu o som. Oi? pode falar, tô te Oi? escutando. Oi, Oi? O Carolina. que você falou? Tô te escutando, pode falar. É, Tem tá hora que dá uma travando para mim. Eu vou fazer o travadinha. seguinte. Eu vou colocar aqui no meu 4G, tá? Eu acho que deve ser só o seu aí pra você, Eu vou colocar parece. no meu 4G. Que o pessoal tá falando que tá normal. Apareceu aí Dona Vanderleia. Levei ela lá no Mackenzie, lá no curso com o Liberato. Tava falando aqui pra eles. Acho que ficou melhor. Tava falando aqui que apareceu uma paciente minha aí, eu levei ela no curso e Liberato atendeu ela, menina. Foi um aprendizado muito grande Maravilha. pra Então, mim. continuando, Pode aí eu continuar. cheguei, aí eu cheguei no saxofone, me apaixonei e não larguei nunca mais. E aí hoje eu sou saxofonista. Então, esse percurso nos instrumentos e como musicista, tem a minha parceira musical tá aí, a Helen, a gente tocou muitas vezes em teatro, em eventos e etc. Então, eu chamo isso de pesquisa também, sabe, Paty? Porque é um reconhecimento do que o músico passa, desde carregar instrumento, ensaio, tirar repertório, passagem de som, toda a sensação da performance pública, né? Então, eu tenho vivido isso já há 16 anos, dentro Aham. desse universo musical, assim, de maneira bem aprofundada. Essa é a parte da pesquisa prática, né? Aí, eu conheci o João Gabriel, a gente montou o grupo e aí começaram as pesquisas mais aprofundadas, entrando em contato com pessoas, pouquíssimas pessoas que trabalham com saúde do músico no Brasil e no mundo. Aí, há 7 anos atrás, teve uma segunda conferência de músicos de orquestra em Amsterdã e eu fui convidada para dar uma palestra lá. A Lud falando que eu toquei até no casamento.
Vou até no casamento. E aí eu fui a Amsterdã E não representando a quer saúde tocar do na live. músico. E não quer tocar na live. Eu fui lá representando a saúde do músico do Brasil e para minha surpresa eram 354 pessoas nessa conferência lá na Holanda. E só tinha eu de fisioterapeuta, um médico da França e o resto era tudo músico. Então eu fiquei muito Ah, impressionada assim com a falta dessa conversa na área de saúde, entendeu? Até, sim. bom, vamos continuar. Aí fui. Aí começou a aparecer muito músico jovem, disfuncional no meu consultório. Já não estavam conseguindo mais tocar. E também músicos de orquestra, pais de família, trabalhadores. Músicos trabalhadores, sem conseguir tocar, então sem renda. E aí eu comecei a ficar muitíssimo angustiada de reabilitar um por um, sabendo que a incidência disso pelos artigos é muito maior do que o leigo imagina. É em torno de 85% a 90% dos músicos já tiveram ou têm algum problema relacionado à performance musical. Gente, o Éder Aham. está pedindo, né? Pode falar, pode me interromper. Ele está pedindo para todo mundo entrar lá no site e no www.mente.com e votar e falar como que foi o que Dá vocês um acharam da feedback, né? live depois que finalizar a live. E tem Não um dessa código, live, né? mas de todas as Das lives, das lives, séries, das né? lives. E tem um código que usa lá. Qual é mesmo? Depois Eu ele não coloca sei. aí, eu Aí falo depois aí. ele Depois coloca ele aí. coloca. Ontem eu entrei, eu já entrei lá no site. Ah, beleza. Tá. Bom, aí com essa angústia de ver muitos músicos machucados, né? Eu resolvi que eu tinha que trabalhar a educação. E na educação. Então, eu fui convidada, fui chamada para dar aula na Escola de Música da Universidade do Estado aqui de Belo Horizonte, mas eu não tinha mestrado. Eu tinha que ter. E aí foi. Aí, ó, o código tá aí, viu, Ele gente? colocou aí, o pessoal tá vendo aí. 7134, ok? E aí eu fui buscar na escola de fisioterapia aqui na UFMG alguém que me orientasse nesse assunto, né, Paty? Saúde do músico. Minha filha, mesma coisa, não falar nada, porque eles não entenderam do que se tratava. Tinha doutores que perguntavam, musicoterapia. Eu falei, não, fisioterapia para músicos. Pô, mas músico vive na flauta, músico machuca. Artista, né? Vive de acordo com a alma, a coisa é artística e tal. Então, assim, não deu certo. Aí eu resolvi ir na UFMG e lá eu fui aceita. Não foi fácil, porque eu não era musicista e eu sou mestre em música. Ó, que loucura. Então, eu fiz na linha de educação musical, e aí fui orientada e fechei o mestrado. E aí, então, finalmente, em 2009, eu entrei como docente na Universidade do Estado, aqui na Escola de Música, onde nós criamos duas disciplinas oficiais dentro do currículo, tanto para os alunos de licenciatura quanto para os alunos do bacharelado. Então, lá eu dava aulas de anatomia, biomecânica, cinesiologia, ergonomia aplicadas à performance musical e também fazia avaliações com os meus alunos nos instrumentos, né? E aí eu dava as orientações biomecânicas, a gente traçava um plano de reaprendizado do instrumento juntos e do canto também. Aham. Deixa eu te falar, o Edson falou que tem um conceito no meio dos músicos de que esforço tem que doer para dar resultado. É o que a gente chama de no pain, no gain. Então, Ah, entre os violistas e violinistas, muitas vezes eles ficam provando que estudam por causa do calo que dá um calo na pele aqui. ah Alguns é? saxofonistas, alguns saxofonistas, que a gente toca assim, né? Ó, Ah,
Então, quando sangra o lábio, aí eles, aê, tá estudando pra caramba, coisas desse tipo, Ó. né? Aham. Tem Então, essa ideia. então quanto maior a escoliose, melhor é o Tipo treino. isso. Tipo, se tá É, doendo, é porque treinou bastante, treinou bem. Bom, entendi. voltando, deixa eu ver E se eu por que lembro. que você Ah, sim. parou? Por que que você parou de dar aula? Bom, peraí só um minutinho, porque aí lá também, além das aulas teóricas e das avaliações em performance musical, eu orientava TCCs dentro dessa área, né? Então, eu orientei alguns alunos que estavam começando nessa pesquisa, sendo eu a única referência, né, lá na escola. Entendi. O Luciano falou aí também do calo abaixo do queixo. Isso É do mesmo. violino. Aham. Ele é do violino. Essa pergunta, por que que eu parei de dar aula lá, é uma pergunta que não quer calar. Ela Ah, nunca vai calar para mim. é? É, porque não foi legal a minha saída. O que eu ouvi do diretor dessa faculdade foi que não dava mais para ter um professor com uma vaga. Então, eles precisavam colocar mais uma disciplina na vaga e colocaram percepção musical, sabendo que eu jamais daria aula de percepção musical. Então, a gente pôde perceber que realmente o ideal da escola de música ainda é a produção sonora e não olhar para o corpo. Então, ficou um Aham. monte de aluno meu órfão, né, lá, de orientadora. Tivemos que parar o TCC no meio do caminho. Mas esses 10 anos lá foram maravilhosos. Os meninos aprendiam demais. Eu tenho certeza absoluta que os que realmente prestaram atenção nas aulas ficaram com sementinhas da ideia de que tocar não dói, não. E não tem que doer, não. Entendeu? E que tem alternativas para isso, corporais para isso. E aí as Entendi. pesquisas a gente não para, né, Paty? Eu continuo pesquisando sem parar, estudando sem parar, isso não tem jeito. Aí escrevi artigos, fiz parte eu tive uma coluna no Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, que chamava Saúde do Músico, então são muitos textos, né? E, e é isso. E o mais importante para mim é a promoção de saúde. Se eu pudesse ficar rica só promovendo saúde e educando, sem ter que reabilitar, seria melhor. Esse é seu propósito, né? Promover a Esse é saúde meu do propósito. músico, né? Sem dúvida, sem Que dúvida. bom, Carol. Que bom. E essa parte já deu para finalizar da sua. Acho que nunca termina, mas eu acho que por hora Aham. sim. A Ellen está falando aqui. Dependemos do corpo para a performance. Infelizmente, a saúde do músico não continua nas universidades. Tem muita universidade, Carol, de música, assim? Eu não Ah, entendo de música? muito, né? Muito, 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 muito. Igual tem de fisioterapia, tem de música. Ah, Curso tá. superior, Entendi. né? Tanto de Aham. licenciatura quanto de bacharelado. Só não Entendi. temos mais faculdades com disciplinas oficiais no currículo que vislumbrem essa parte da saúde corporal. Entendi. Tem a Patrícia aí que falou sobre o tratamento também, foi atendida por mim. Ela tinha um diagnóstico de fibromialgia, ficou ótima, foi um resultado muito bom. Vamos lá então. Aí você me Vamos. fala como que foi que o. E agora, como que foi que o Mackenzie entrou? Como que chegou? Essa, Espera essa, só um minutinho que o Luciano falou aqui se pode perguntar. Pode perguntar, Luciano. É, vamos esperar ele perguntar, que aí a gente passa para essa outra parte, né? Patrícia é, continua falando ali, ó. Hoje não tomo remédio para as dores, sempre que preciso faço os meus exercícios e hoje sou muito grata a você. Obrigada, eu que agradeço, porque é que nem a Carol fala, né? Propósito é ajudar, promover saúde, né? E quando assim o paciente chega na clínica com aquela quantidade de remédio há 5 anos, 4 anos,
e nada melhora, e com o tratamento ele melhora, é muito bom, é muito gratificante, né? Poder passar isso, né? Ajudar a pessoa. Vamos lá, o Luciano, sobre caras e bocas na hora de tocar, pode falar um pouco sobre Você o está Luciano? falando, você tá falando com relação a expressões faciais, a reações associadas, como se fosse, por É, exemplo, uma criança que começa a escrever e faz assim, né? Ó, essas coisas acontecem muito. na hora de tocar, né? Pode Luciano, fazer uma pergunta aí, tá? O Valquimar, Valquimar Guedes, que aí eu vou, depois ela vai respondendo. Vai lá, é pode falar, Carol. é um pouco difícil para a Patrícia, gente, ela prestar atenção na conversa que ela está tendo comigo e olhar o tempo todo vocês, mas ela está tentando. Ela Não, está não, tentando. pode ir. Já sou craque nisso. Então, essas caras e bocas, Luciano, elas são o de menos, tá? Às vezes, isso faz parte mesmo da expressão artística. O problema só é quando, por exemplo, essas caras e bocas envolvem a articulação da ATM, né? Então, quantas vezes eu já tive pacientes guitarristas que na hora do solo faziam assim, ó. Ou muitos saxofonistas ou instrumentistas de sopro, né? Então, muita repetição ou um posicionamento durante muito tempo numa estática inadequada, fora do eixo articular, pode até dar um problema ou outro, mas te digo que tem outras coisas mais importantes para você preocupar. Aham. Ó, o Edson falou aí. Como portador de osteogênese imperfeita, sempre tive muita consciência corporal e fiz de tudo um pouco. Mas sou muito grata a Carol, que validou e me ensinou um bocado. Isso foi o Edson. Seu Obrigada, querido, paciente, você que me né? ensina. Não, meu professor de sax. Ah, é? Ah, É, tá. fera, fera. Ei, Valquimar, você perguntou aí qual a principal causa da distonia focal. A gente vai falar sobre distonia focal logo daqui a pouco a gente vai falar, tá? É um dos tópicos da nossa conversa aqui, tá bom? Fica ligado aí que a gente vai falar. Então vamos lá. Como que é Gente, a agora? Ó, Patrícia nasceu para isso, Éder. Você chamou a pessoa certa. Olha só, ela tá uma blogueira. blogueira, hein? Ó, eu falei para minha família, eu falei, gente, eu tô iniciando minha carreira live hoje. Isso. Então, vamos lá, vamos apoiar, que é um momento muito importante, Tá indo bem, tá indo bem. hein? E como, agora você me fala um pouquinho como que você iniciou, como que foi o Mackenzie, como que ele iniciou, como que ele apareceu na sua vida? Tá bom, vamos lá. Ai, ai, ainda bem que já passou tudo. É que Mas nem o vamos lá. André, eu acho que o André comentou aí, Mackenzie é divisor de águas para todo mundo. Quem Nossa, mas conhece o Mackenzie é um antes, um depois, é uma é ideia, é um impressionante. É raciocínio antes, um impressionante. raciocínio depois, né? E olha, Patrícia, que eu sou uma pessoa que fiz muita formação antes do MDT, muita mesmo. Aham. Por isso que eu nunca tive dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu fazia curso, um atrás do outro. E no primeiro dia de aula, o mestre Liberato disse uma frase que pegou, que tocou um sino dentro da minha cabeça e eu tomei uma decisão naquela hora. É isso que eu vou fazer. Ele disse: o método Mackenzie não é mais uma ferramenta na sua caixa de ferramenta. O método Mackenzie é a sua caixa de ferramenta. Eu nunca esqueci disso. Aliás, ele falou coisas que eu nunca mais esqueci. Olha. Então, desde o primeiro módulo, que eu não usei mais nenhuma outra técnica até hoje. Tem 7 anos, 6 anos, que eu só
uso o MDT. Eu não uso mais nada. De vez em quando, muito de vez em quando, uma crochetagem mioaponeurótica numa cicatriz ou outra. Mas assim, mas é raro, raríssimo mesmo. Aham. E se tornou a minha caixa de ferramentas de verdade, assim. Quando eu não consigo resolver, eu não tento usar outra técnica. Eu indico, eu encaminho. Isso tem mais a ver com os meus princípios. Mas vamos lá. Teve um momento da minha vida em que eu estava escrevendo artigo demais, trabalhando no computador por horas, e começou a voltar uma dor no meu glúteo direito, que eu tive na gestação do meu primeiro filho. Ele hoje está com 21 anos. Aham. Na época da gestação, a gente entendeu como uma sacrileite, como baixa de tônus e hiperlaxidão ligamentar hormonal por causa da gestação. Eu já sou uma pessoa mesmo toda meio bamba, meio molenga. E aí voltou essa dorzinha, tá? Eu conversando com um colega, ele falou assim: deixa eu te manipular, nós vamos acabar com essa dor no seu bumbum. Eu falei: melhor não. Ele falou: não, você é muito radical, deixa. Infelizmente, foi uma tentativa, foi outra tentativa, foi outra tentativa. Eu saí da cidade onde eu estava e quando eu pisei no aeroporto aqui de Belo Horizonte, era como se tivesse um cachorro mordido a minha bunda e nunca mais largava. Uma dor insustentável. E eu fiquei cuidando dessa dor, pensando que era uma síndrome do piriforme, ou então essa volta dessa sacrileite mesmo. Fiquei cuidando disso 1 ano e meio, mais ou menos, até que, querida, o bicho pegou total, total. A dor desceu com força, formigamento, dormência, parei de sentir meu pé. Fui fazer um exame com o médico que eu mais assim bato palma, um neurocirurgião. Uma, em termos de diagnóstico médico, o que eu tive? Uma big hérnia extrusa L5-S1 do lado direito. E quando ele pegou o resultado, eu já urrando de dor, nenhuma química resolvia, nem tramal, nem nada, 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 cortisona, nada, nada Mesmo resolvia a caso do dor. meu. Eu tomei uma caixa de Tramal, foi água. Foi o que Agora eu eu fiquei tomei, foi uma Eu fiquei caixa. muito disfuncional, sabe, Paty? Eu fiquei muito disfuncional, porque eu não conseguia fazer xixi, cocô, tomar banho. Minha filha tinha que lavar meu cabelo na cama. Eu fiquei ruim, mas fiquei ruim mesmo. E esse Ah, tá. médico falou comigo assim: Carol, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei: a ruim. Aí ele falou assim: então, a ruim é que você arrumou a hérnia mais doída de todas, porque Ah, saiu muito material. E a notícia boa é que não é cirúrgico. Eu falei: ainda bem, porque mesmo se fosse, eu não ia fazer. Eu detesto cirurgia. aham. Deixa eu só falar aqui um pouquinho com a Patrícia. Ela me perguntou aqui se o método Mackenzie pode ajudar em dores no olho que gera dor de cabeça. Tudo tem que ser avaliado, Patrícia, né? Tem que ver essa dor de cabeça, tem que ver e avaliar. E para avaliar essa dor do olho que gera uma dor de cabeça, você tem que ir com dor de cabeça lá para a clínica para a gente poder avaliar direitinho. Depois a gente conversa, eu falo contigo. Só porque estava aqui, eu parei aqui a mensagem dela, tá? Ó, Ok, posso fazer mais uma pergunta? pode. Você parou aí no, só para a gente não esquecer, No meu problema. no seu problema. A Caísa, ela perguntou quais são os principais cuidados para o canto e regência. Dá 3 lives, mais ou menos. Tá três lá? Dá 3 lives, mas a grande questão é que É. eu não trabalho com dicas globais e manual, sabe? Eu trabalho com avaliação pessoal. Então, o que pode servir para um cantor pode não servir para outro. Então, a partir do MDT, eu faço uma avaliação individualizada e acompanho a performance musical daquela pessoa. Então, é muito Entendi. complicado dar dicas gerais. Tá. O Gustavo Galvão, ele falou assim: para guitarrista, você consegue alinhar treino de força com precisão para tocar? Essa questão é comum?
Olha, eu não trabalho com treino de força, não trabalho com reforço muscular. O músico, na minha opinião, precisa de liberdade, precisão, né? Igual ele está falando, velocidade, é, leveza de movimento, porque vamos dizer assim, a força, os gramas para apertar uma chave, uma corda, uma tecla, é muito pouco. Então a força não entra aí. Tem mais a ver mesmo com uma consciência do movimento, do gesto e, Patrícia, muito também com as nuances que giram em torno do ser que é músico e que tem a ver com a saúde global, com sono, com alimentação, com intervalos, com manutenção de instrumentos e equipamentos. Então, eu não trabalho com reforço muscular, com treino de força, nada disso. Mas isso Aham, é um posicionamento bem pessoal. entendi. Hein? O Heitor Dias perguntou se há relatos do uso da técnica para a doença de Kienbock. Não Eu, conheço. eu não conheço. Vou procurar. Depois eu vou ler eu vou ler a sua pergunta e, se você quiser, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Viu? E o Guilherme perguntou de distonia também, se Guilherme, ei, o Guilherme. emocional tá relacionado à distonia. A gente A vai gente falar vai de falar. distonia daqui um pouquinho. Segura aí. Bom, mas Essa então, distonia tá? voltando à minha tempestade corporal, Tá, podemos? podemos. É, os dois médicos que eu mais confio me falaram, Carol, 20 dias de repouso absoluto. Compre uma comadre, faça xixi na comadre, não dê um passo. Saudade também, beijo, Guilherme. E, eu tava morrendo de dor, desesperada, né? Eu tava obedecendo. E cada dia Aham. piorava, e cada dia piorava, e cada dia piorava. Aí um dia eu tive uma lucidez e pensei, gente, eu já tratei tanta gente com hérnia de disco, mas as pessoas iam até meu consultório. Será que eu ficando de repouso aqui eu vou melhorar, né? Aí que eu lembrei do Palmiro. Falei, Palmiro, meu caro, tá acontecendo isso comigo, você me salva no Facebook. Aí ele falou assim, ué, o que você tá esperando para procurar o Liberato? Vai fazer Mackenzie. Aí eu falei, gente, mas eu não conheço Mackenzie. Ele falou assim, olha, é a chance que você tem. E você é de E Belo Horizonte, né? Também, né? A gente. o Liberato tá aí. Olha, eu estava tão desesperada. Eu achei o Liberato no Facebook. Eu pedi solicitação. Ele me aceitou prontamente. Eu mandei Messenger para ele. Num sábado, não esqueço disso, num sábado ele me ligou, Paty, me tratou por telefone. Olha, Foi impressionante. Foi a maior quebra de paradigma que eu já vivi na minha vida. aham. E aí tinha hora. Ah, ó, o André tá falando, O ó. André Dor no falou. cu. Dor no Ok. pulso, MDT avalia e trata síndrome e disfunções. É, Ainda bem que tudo, tem tudo nossos colegas avaliar, né? aqui para ajudar a gente. É, como toda, né? A gente tem que avaliar e ver o que está acontecendo. O Se é Mackenzie de é isso, origem né? Só na mecânica, avaliação. se é de origem mecânica, tem chances, grandes É. chances de Ou passar. se é realmente a síndrome que está provocando a dor, ou Isso. se é, né? É a avaliação. Mackenzie, cada um é cada um. E se quiser falar, quem perguntou, esqueci. Se quiser falar da onde você é, se é e aí a gente pode te indicar um profissional do Mackenzie, que a gente tem um grupo no, no do WhatsApp, e a gente entra em contato e fala o profissional da sua cidade, né? Uma coisa que eu não falei no início da live, que essas lives, ela, assim, não tem nada a ver com o instituto, né? É iniciativa mesmo dos meninos do grupo, do nosso grupo do Mackenzie do Brasil aqui, tá? Deixa eu ver, sem problema de acesso. Isso mesmo, isso mesmo. É. Obrigada, Silvia. Uhum. Se a pessoa quiser depois me mandar mensagem no direct e me falar de onde é, eu posso encaminhar contato para ela procurar tratamento. Para as pessoas Vamos que lá. estão nos
assistindo, gente, que não são fisioterapeutas e não são do MDT, tá cheio de colega fera aí assistindo a gente, eles estão ajudando a gente com as respostas por escrito, tá? E a gente agradece muito. Bom, mas Obrigada. voltando, o Liberato foi muito firme comigo no telefone. Eu estava cheia de bandeira arco-íris, não era nem amarela, não é, todas as bandeiras possíveis eu tinha Ah, ali. E eu lembro que teve uma hora que ele falou assim: levanta da cama e vai se movimentar. Aí eu falei com ele que eu tinha contado os segundos que eu conseguia ficar de pé, eram 45. Aí ele falou segundo? assim: 45 segundos que eu conseguia ficar de pé. Aí ele falou assim: então amanhã você consegue 46 e do outro dia 47, no outro dia 48 e vai saindo. Você, não, você é fisioterapeuta? Você não acredita em movimento? Não, ele me deu uma chamada. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer exatamente o que ele está mandando. E Ah, aí, para você ter ideia do tanto que eu estava obstruída, a primeira coisa que eu tive que fazer foram 3 travesseiros debaixo da barriga, de bruços, e mesmo assim a dor descia para o pé, descia para a perna muito forte. Aí eu tinha que revezar com rotação e flexão para o lado oposto para abrir o espaço. Então, aham. aí, ó, a Kênia falando, lembro da Carol no curso em pé assistindo aula. Com certeza, eu fiz o curso mal ainda. Assim, muito melhor, Aham. né? Muito melhor. Mas em termos do que eu sou hoje, eu não estava totalmente bem, não. Bom, Aham. aí eu fui fazendo e ele foi me acompanhando. Eu não tinha menor condição de ir no consultório dele. Carol, são 6:01 no meu celular. Eu Vamos acho sair por que tal outra? o que que vocês acham? A gente tem que falar ainda da distonia, mais algumas coisas. A gente pode encerrar e começar uma próxima, né? Vamos lá, gente. Todos Vamos lá? nós? Vocês topam? Você salva Continuar? essa aí Falta para só nós, mais um tá, Paty? pouquinho. Você salva para nós, tá, Paty? Tá bom então. Vou sair aqui e depois a gente volta. Tá. Daqui a um minutinho.